Bom, nesse vídeo aqui eu vou te falar como o inglês pode e vai mudar a sua vida. Aqui nesse vídeo, galera, eu vou passar a minha perspectiva, os meus erros e como no final das contas eu acabei aprendendo inglês. Eu fiz vários cursos pagos e gratuitos. Eu já fiz curso em uma escola. Era bom, mas eu fiz um ano. Só que o que acontece, galera? Às vezes o método que é passado lá, às vezes alguns métodos que funcionam para outras pessoas não vai funcionar para você no final. E você tem que ter ciência disso. Eu não tinha essa ciência e acabei insistindo. Por exemplo, eu via muito dos meus amigos na minha escola aprendendo muito bem, falando muito bem ali com uns 15, 16 anos, indo fazer curso. Apenas fazendo o curso, eles já sabiam falar. E isso era incrível. Eu falava pro meu pai, não, me coloca numa escola aí de curso, sabe? Que eu vou conseguir aprender a falar. O que não era uma verdade absoluta, tá? Eu fiz, não sei, um ano de curso, não aprendi quase nada. E só depois, galera, eu fui perceber que na verdade o problema não era exatamente eu, né? Porque como eu disse, eu era um aluno mediano. Quando você é mediano, você tem que ter pelo menos resultados mediano. E não era isso que estava acontecendo naquele momento. Então eu comecei a notar que na verdade o problema era o método. Era a metodologia usada, não era para mim, ela servia para outras pessoas. Eu via, por exemplo, meus amigos, como eu disse, se dando um bem no inglês, fazendo por esse método, só que aquele método não era para mim. E foi aí que eu resolvi mudar. Antes de falar qual é o método que eu usei, eu quero falar um pouco também os benefícios principais que hoje o inglês traz para mim. Hoje eu consigo trabalhar muito menos do que antes. Por quê? Como eu falo inglês, eu consigo trabalhar para, por exemplo, agências de outros países. E isso é uma mão da roda. Porque se você trabalhar para agências para outro país, logo você pode ganhar em dólar, em euro, enfim. Mas do que você precisa, do que você quer. Eu tinha muito esse objetivo, porque eu queria focar no YouTube. Só que eu não conseguia focar no YouTube, manter o meu custo de vida trabalhando pouco, porque para focar no YouTube preciso de tempo. Então aí eu decidi mudar para isso. Eu decidi melhorar o meu inglês para mim chegar uma hora que eu conseguir um emprego lá em outro país. E já vou avisando, galera, que você não precisa ser fluente nem nada, tá? Você precisa saber pelo menos um intermediário ali para poder conseguir se comunicar com as pessoas. E olhe lá, porque se o seu emprego foi igual o meu, que você não precisa se comunicar muito com as pessoas, eu diria que você nem precisa falar ali um intermediário, porque eu já vi gente que fala apenas o básico e usa o Google Tradutor e tá conseguindo. Mas é bom ter os fundamentos ainda assim. Mas enfim, voltando aqui, esse foi um dos benefícios. Eu consigo trabalhar menos, porque como eu trabalho em uma empresa de outro país, eu vou acabar ganhando mais, então eu vou trabalhar menos, eu vou poder focar nos meus próprios projetos. Outra coisa também que eu acho bem bacana é que eu consigo consumir conteúdos melhores, né? Da onde vem a maior parte dos conteúdos que são, assim, muito superiores do que aqui no Brasil em geral, né? Então eu consigo ver, por exemplo, vídeos de self-improvement, que é desenvolvimento pessoal, tipo, de pessoas lá dos Estados Unidos que já são canais grandes, têm uma visão diferente. E por que que é muito bom você acompanhar esses canais de fora? Na minha perspectiva, e na minha opinião, claro, como os Estados Unidos, né, esses canais... O inglês, galera, é a língua universal, então os Estados Unidos, que tem canais ali dessa língua universal, esses canais eles estão mais ligados ali nas novidades do mundo, né? Então, coisas que chegam aqui no Brasil depois acabam chegando sempre primeiro ali nos Estados Unidos. Então, você sempre está um passo na frente de quem não sabe inglês, apenas por você saber o inglês. E isso é muito importante, pelo menos na minha opinião. Fora que, pessoalmente, tem alguns conteúdos específicos nos Estados Unidos que eu gosto mais, que são muito legais, que eu acho bem melhor. Outra coisa que me ajudou bastante foi como eu vivo com Digital Nomad, né? Me ajudou muito. É claro que eu viajo aqui pelo Brasil, né?
O único país que eu saí até agora foi a Argentina. Mas até na Argentina isso me ajudou. Porque conforme eu for viajando, você vai encontrando outros nômades. E na maioria das vezes, pelo menos nas minhas viagens, esses nômades não eram brasileiros, mas sim eram ingleses, russos, japoneses também. Enfim, alemães, japoneses, ingleses. E o que tem em comum é que todas as pessoas, por mais que, por exemplo, tenham alemão, tenham japonês, eles têm uma língua que eles falam em comum que é inglês. Então isso é muito importante para me comunicar. Se eu não soubesse falar só o português, eu não conseguiria me comunicar com eles. E às vezes eu poderia perder oportunidades. E quando eu digo oportunidades, oportunidades de negócio, oportunidades de conhecer alguém legal, ou conhecer alguém para fazer ali parte do seu ciclo social. E nesse aspecto é muito importante você saber falar inglês. Bom, agora vamos para a parte de como eu de fato aprendi inglês. Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que eu tentei ali fazer cursos, eu tentei até fazer cursos no YouTube, tem alguns cursos gratuitos, tentei Duolingo também, mas nenhum deu sucesso. O que funcionou para mim? Para mim funcionou o seguinte: todo dia ter contato com inglês e eu também deixei o processo mais divertido. Como assim? Basicamente, eu parei de ficar me forçando a ficar vendo cursos, videoaulas sobre gramáticas e foquei no que importava, no 80-20, que era a conversação, que no final é o que você quer. Você quer aprender a conversar com as pessoas, a falar com as pessoas e a interagir. Porque se você parar pra pensar, pelo menos no meu caso, eu falo português, mas eu não sei quase nada de gramática de português. Eu sei o básico e olhe lá, tem algumas coisas que eu não sei da gramática de português. Às vezes eu erro o português. Tô aí há 24 anos com essa língua todo dia. Então eu comecei a notar que não tinha motivo nenhum para mim ser um especialista em inglês. Eu tinha apenas que alcançar uma coisa: me comunicar. Porque era só isso que importava, pelo menos de início. Claro que se eu for fazer alguma coisa relacionada a texto, sei lá, se você for um advogado e quer prestar serviço para pessoas de fora, você vai ter que focar um pouco na gramática. Mas eu acredito que em geral a maioria não vai precisar. Porque às vezes a maioria quer apenas para conversar, apenas para, sei lá, viajar. E se você quer trabalhar de home office, dependendo do seu emprego, você precisa só se comunicar ali o básico. Mas vamos lá. Eu deixei as coisas mais divertidas. Todos os dias eu colocava pra mim ver uma série em inglês. Então, no caso, eu parei de ver dublado, tá, galera? Eu me acostumei a só ver coisas em inglês. E eu achava até melhor, depois eu comecei a achar melhor porque, por exemplo, a voz é muito melhor. Não falam que a dublagem brasileira é ruim, mas se você parar pra pensar, a voz original do autor é a melhor porque é a do autor, né? Então, muito provavelmente aquela voz vai ser melhor. Mas enfim, outra coisa que eu comecei a fazer também, mas não deu tanto certo quanto eu imaginei, porém eu tentei bastante e até conheci bastante pessoas assim, foi entrar em servers do Discord. Pra quem não sabe, o Discord é tipo um lugar onde você consegue conversar com as pessoas, jogar online, enfim. Mas muita gente não. Ele é específico para jogo, a maioria das pessoas usam para jogo. Mas dá para você também entrar em servers que as pessoas entram para fazer amizade, para conversar. Eu entrei muito nesses servidores, mas eu entrava em. Aqui que tá o pulo do gato. Eu entrava em servidores que eram em inglês, não brasileiros, porque aí já falava e conversava com pessoas na língua inglesa. Então eu começava a me forçar ali a conversar, né? E você começava a ter o contato todo dia ali com as pessoas. E isso me ajudou bastante. Mas eu acabei parando. Eu foquei mais em ir para eventos, né? Que as pessoas falam inglês. E já vou falar um pouco sobre isso. E também todo dia ver as coisas ou alguma coisa em inglês. Já faz parte de mim aqui, por exemplo. Hoje eu tô vendo aqui. Eu tava revendo aqui um filme do Hobbit. Eu tô vendo em inglês. Eu não vejo ele em português. Claro que quando é um filme novo e eu quero realmente assistir, saber da história, eu acabo colocando legenda ou em português, se eu quero entender direitinho, né? Mas se não, se eu já tenho uma noção ali,
eu coloco. Eu já tenho uma noção e eu não tô querendo só descansar, eu quero também aproveitar um pouco. Eu coloco a legenda em inglês, né? Porque aí fica melhor, você acaba absorvendo mais e prestando mais atenção. Uma coisa que eu ia falar até, muitas vezes não adianta nada você colocar o filme em inglês e a legenda em português, porque o seu cérebro não absorve. Se for para pensar assim, eu vejo anime desde que eu me entendo por gente, desde criança. Eu sempre vi anime legendado. Se fosse assim, era pra mim saber tudo de japonês, porque eu vejo, pelo que eu me lembre, há uns 10 anos anime e legendado em português. Eu não sei nada, eu sei as palavras básicas. Arigato, gozaimasu e olhe lá. Então às vezes não adianta muito. O que você pode fazer é o que eu fazia no começo. Comecei a ver séries, desenhos que são muito divertidos de você ver outra vez. Sabe Chaves, por exemplo? Que não importa o quantas vezes você veja os episódios de Chaves repetidamente, a sensação e a graça é a mesma. Eu comecei a procurar esse tipo de série e eu via primeiro legendado em português para mim saber do que eles falavam e depois eu via legendado em inglês e depois sem legenda. Porque como era como o Chaves, né? Mantinha graça você rever um monte de vezes, então sem problema. Então isso foi o que eu fiz. Todos os dias eu via algo e era obrigação, todo dia 15 minutos. Pelo menos 15 minutos. Claro que tinha dia que passava, porque às vezes você vê um episódio de uma série e é mais de 15. Mas tinha vezes dia que eu não tava muito afim, então eu me obrigava a ver 15 minutos. Aí depois disso, das séries, eu fui migrando para conteúdos no YouTube. Eu via canais como Danco, em inglês, todos os dias, era obrigação. Às vezes eu coloco só o fone de ouvido e vou andar e só deixo ali passando e vou ouvindo. Isso é bom que você aprende o inglês ali por osmose, você acaba tendo contato no dia, fica bem melhor. Outra coisa que eu também comecei a fazer quando eu comecei a viajar como nômade, eu comecei a ir a eventos que tem gringos, para mim poder praticar o inglês. E aí, galera, vai entrar um negócio muito interessante, que você só tem que falar. E dane-se. Porque os gringos, eles vêm pra cá e não sabem falar nada de português. E o pessoal aqui acha engraçado. Tipo, ninguém te desrespeita, né? E, pô, aí tu acha mesmo que se tu falar inglês ali com a pessoa, ela vai te desrespeitar? Claro que tem algumas exceções, né? Pelo que eu sei, os franceses são assim. Mas isso é só boatos, eu não sei se é verdade. Mas, pô, tu tá se esforçando pra falar na língua da pessoa, ela não vai, ela vai achar legal e vai te ajudar. Vai te ajudar, vai aí lhe compreender. E eu via isso muito. Por exemplo, teve uma época que eu morei no hostel, então era normal toda semana ter gente ali que é gringo, que fala inglês, mas eu não sabia direito. Eu me esforçava ao máximo a ajudar, a tentar ajudar aquela pessoa e ela via isso. Ela achava até legal e eu continuava ali tentando falar, me comunicar com a pessoa, fazia mímica, enfim. O importante no final era me comunicar. Agora, uma outra dica que eu quero dar pra vocês, que por último, eu vou até botar na tela aí pra vocês. Então, se você só tá ouvindo o vídeo, dá uma olhada na tela. Basicamente, eu fiz isso quando eu fui pra Argentina esse ano. Eu acho que era maio. Foi maio. Eu queria aprender a falar espanhol, né? Tava com medo de não entender nada lá, porque era o meu primeiro país. Então eu tentei ali um mês, mais ou menos, aprender espanhol ali todos os dias. E como eu fiz isso? Eu não peguei as manhas total do espanhol, tá? Principalmente porque eu chegando lá eu vi que não era tão necessário, tá? Os argentinos entendem bem o português e quando, quando você não sabe. Tinha algumas pessoas que falavam inglês, então eu acabei me virando mais com essas outras línguas e não forçando o meu espanhol, que foi um erro, já admito pra vocês. Mas como eu tentei fazer? Eu usei basicamente o ChatGPT. Para quem não sabe, o ChatGPT no celular você consegue conversar com ele, né? E isso é muito interessante, porque você consegue mandar um prompt para ele, para quem não sabe o que é prompt, é um comando falando para ele agir como professor de inglês, espanhol, alemão de você. E a voz dele é natural, né? Você consegue escolher uma voz humana, não é aquela voz robótica, e ele não demora para responder tanto, tá?
Uma coisa curiosa é que recentemente eu vi que vai ter uma atualização deles e agora vai ser mais rápido, então não vai ter um delay quando você fala com ele, vai ser algo mais instantâneo. Isso vai ser muito interessante para você poder aprender isso, aprender as línguas no caso. Então eu vou botar aqui na tela para vocês um trecho rapidinho de como que é a voz e o que você pode falar. Eu vi que a minha voz não saiu, mas não se preocupem, só para vocês terem uma noção de como é a voz dela, da pessoa ali que tá falando, que no caso é o ChatGPT, e como isso pode ajudar vocês. Hi, I'm doing well. Thanks for asking. How about you? Great to hear. So, what do you want to talk about today? Sure. Have you watched any good movies or series lately? Uma outra coisa que também eu fazia era, como às vezes eu não tinha dinheiro para comprar esses cursos online pela internet, que são um grande atalho, tem cursos bons sim, que com uma metodologia diferente que pode te ajudar. Eu acabei consumindo alguns conteúdos gratuitos. Então, para ajudar vocês também, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo conteúdos gratuitos, tá? E-books gratuitos, videoaulas gratuitas que podem te ajudar no inglês. Já vou avisando também que tem que ser bem sincero, tá, galera? Que eu gosto disso, que alguns desses produtos, desses e-books que eu vou deixar na descrição, tem uma versão paga, né? Então, caso você queira a versão paga e você comprar, você acaba me ajudando com uma comissão, se eu não me engano, algo assim. Mas você não é obrigado. E eu até prefiro que você foque primeiro no que é gratuito e depois veja se o pago pode fazer sentido ou não para você. Beleza? Bom, esse foi o vídeo. Comentem temas aqui embaixo que eu posso estar trazendo para vocês. Eu tô gostando do estilo desse canal porque eu consigo sintetizar melhor algumas ideias que eu tenho, e trazendo para vocês eu consigo melhorar também a minha eloquência e, enfim, tô gostando bastante disso aqui. Claro que esse aqui é o segundo vídeo, o primeiro nem valeu tanto, mas já tô com outras ideias e já quero começar a botar a mão na massa. Bom, esse foi o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.